Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Você que vai assistir esse vídeo agora ao vivo, Deus abençoe. Os que vão assistir depois, tenham aí uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Deus abençoe a vida de vocês aí. Amém? Esses dias não, acho que foi ontem, né? Que eu estava treinando, antes de ontem. E me veio aí um desejo no coração de falar um pouco sobre o meu testemunho em relação à capoeira. E algumas pessoas já tinham me pedido para eu estar falando um pouco sobre o meu testemunho em relação à minha conversão em Jesus Cristo, né? E eu confesso que eu demorei um pouco para fazer esse vídeo, porque envolve pessoas, né? Então eu queria estar preparado para falar isso de uma forma que não denigra outras pessoas, até porque as outras pessoas elas têm a vida dela e eu respeito, e eu entendo que elas fazem parte, né? Fizeram parte do processo pelo qual eu passei. A câmera parece que está tremendo. Deixa eu ver aqui. A qual eu passei para confessar a Cristo. Por que eu digo confessar a Cristo? Porque no meu coração eu sempre desejei a viver em Jesus, né? Mas eu nunca tinha confessado mesmo, falando, não, vou seguir e tal. E aí eu vou deixar esse testemunho para que vocês possam aí ouvir um pouco. Desde já, eu quero orar, primeiramente, tá bom? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai eterno, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu oro neste momento, para que o Teu nome, Pai, possa continuamente agir, ó Pai, em meio à minha vida, em meio à vida dos que vão assistir. Que o Senhor, Pai, possa guiar as minhas palavras, para que nada, Senhor, meu Deus e Pai, possa sair de forma a qual as pessoas possam, de forma maldosa, Senhor, distorcerem as minhas palavras. Que o Senhor, neste momento, com o Teu Espírito Santo, possa estar me guiando e que esse testemunho possa edificar as vidas de quem vai ouvir. Que o Senhor guarde as nossas vidas e que o Teu nome, o Teu poder possa estar agindo no meio de nós. Que continuamente eu venha me diminuir para que o Senhor cresça. Porque o testemunho nada é, Senhor, do que glorificar o Teu poder, a Tua existência, a Tua obra, não somente na minha vida, mas na vida de todos aqueles que encontram a Ti. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Meu encontro com Jesus, ele acontece de uma forma muito interessante. Como eu disse, né, eu tomo cuidado aqui com as palavras que eu vou dizer para que não as pessoas entendam que a forma com que Jesus fez na minha vida vai ser igual à sua, né? Deus, ele tem a forma de falar com cada um, mas a minha foi interessante, né? Quando eu confessei a Jesus, eu não estava numa igreja. Eu não fui atrás de uma igreja. O que eu tinha no meu coração apenas era o desejo de servir a Deus corretamente, né? Então eu venho aí de uma família que por parte de pai, que é aonde eu mais vivi, se considerava católicos,
né, em algum tempo fora da minha existência, meu pai, por exemplo, foi um congregado mariano, ou seja, dentro do catolicismo ele era devoto a Maria, né? E tinha lá as suas excursões, Aparecida e etc e tal. Então a minha formação no início, né, religiosa, ela é católica. E durante muitos anos eu comecei a frequentar o catolicismo. Cheguei a ser devoto da Aparecida. Alguns irmãos da capoeira sabem aí que eu fui até de bicicleta até lá, né, cumprir promessas. E no meio desse processo, a única área da minha vida que eu sempre tive problemas, que eu tive dificuldade, foi na área emocional e na minha área, vamos dizer assim, afetiva, né? Em relacionamentos. Meu pai, embora pecador, sempre me ensinou que o correto era ter uma família, ter a esposa, né? O marido e os filhos. E eu vi meu pai muitas vezes, né, embora ele tenha os defeitos dele, mas eu pelo menos, né, com os meus olhos de criança, eu sempre vi ele lutando para ter uma família. Lógico que eu não posso julgar a relação dos dois, do meu pai e da minha mãe, porque eu sou filho, né, e era criança, então não sei quem está certo, quem está errado, ou quem está mais certo, enfim, mas eu sempre vi isso nele. Então mesmo se ele fez algo errado, ele sempre me conduziu no caminho certo de que um homem precisava ter uma família. E por falta desta família, porque meus pais se separaram muito, eu era muito novo, eu acho que isso sempre ficou no meu coração e nunca tive uma família. E aí era um lugar muito conturbado, né, de muita guerra, e aí eles se separaram. E aí não adianta, um lar que não tem a estrutura de uma família, ele sempre vai ser prejudicado espiritualmente, socialmente, psicologicamente. E eu sei aí que, né, a galera do mimimi, os esquerdistas, essa galera que gosta de ficar na imoralidade, né, não crê nas coisas de Deus, vai dizer que não, ou vai dizer que tudo é família, homem come mulher com mulher. E eu nem vou discutir esse assunto, mas assim, estrutura familiar que Deus ensina, Deus é homem, mulher e seus filhos. E todo lar que isso não permanece, né, isso traz situações que prejudicam a pessoa, né, principalmente a criança, de alguma forma. E é necessário que as pessoas ali, né, estejam em Cristo. Por isso que a gente vê muitas famílias hoje tendo, assim, muitas famílias prejudicadas, né? Lares prejudicados. Enfim, e aí encontrei na capoeira uma segunda família, né? Na capoeira eu era uma pessoa que era gordinha, eu não sei porquê, né? As pessoas têm um problema com a questão dos gordinhos. Então sempre fui gordinho, cabeludo, sempre fui pobre. Mas uma coisa que eu sempre fui desde criança era feliz, cara. E a minha felicidade muitas vezes incomodava as pessoas, né? Então, eu sempre fui feliz e sempre fui sincero, né, no que eu estava pensando. E isso incomodava demais as pessoas. Mas enfim. E na capoeira eu encontrei aí uma forma de me expressar que foi se adaptando durante a minha vida, né? De me expressar sem falar, né? Porque eu lembro que quando eu falava, sempre eu era tido como um cara arrogante, aparecido, metido, enfim, uma pessoa grossa. Então eu vi que a parte da acrobacia, da capoeira, eu conseguia fazer muito bem e tinha muita facilidade.
E ali, de alguma forma, em relação ao meu orgulho, né, a minha vaidade, eu era reconhecido. As pessoas olhavam para mim como uma pessoa importante. Então foi a acrobacia que me jogou para o mundo e fez com que eu fosse conhecido até hoje, né? E então eu me dediquei muito a isso, eu gostava muito disso. Eu fazia não para me mostrar, eu fazia porque me sentia bem e eu via que na sociedade eu era reconhecido por aquilo. Eu tinha uma importância, eu era um ser humano. E fui vivendo assim. Mas dentro desses paralelos, como eu falei, eu comecei a frequentar a igreja católica porque eu sempre entendi que Deus, né, era Deus, cara. Então eu tinha sempre o desejo de encontrar Deus, de servir mais a Deus. E como a minha formação era católica, eu falei, minha formação é aqui, vou seguir aqui, o que tá certo é aqui. E comecei a ir. E a gente vai crescendo, né? E eu sempre fui uma pessoa, graças ao Senhor, né, que é um dos dons que Deus me deu, eu sempre fui uma pessoa observadora. Eu sempre, acho que até mesmo porque como eu não podia falar muito, né, porque eu sempre era tido como um cara metido, orgulhoso, arrogante, fala o que pensa, sem educação, né? Então, por exemplo, se uma pessoa tinha, por exemplo, tem um movimento da capoeira que chama macaco. Então, por exemplo, a pessoa ia fazer um macaco e eu ali olhasse e observasse, né, que ela não sabia fazer, eu falava, pô, isso é fácil, cara. Olha, você põe a mão assim, joga e faz. Olha aqui, ó, faz aqui e tal. Sempre na intenção de ajudar as pessoas. E no começo, as pessoas entendiam que eu estava ali humilhando aquelas pessoas. E nunca foi a minha intenção como criança, gente. Entrei na capoeira, eu tinha 9 para 10 anos. Então nunca foi a minha intenção de humilhar alguém. Como que eu ia humilhar uma pessoa, né? Mas não, é metida, ela cheia de crescer, tal. E isso me sufocou. E aí eu só fazia as coisas. E todo nesse processo misturado com a questão da igreja, de eu ir lá, de orar. E aí eu lembro que eu não tinha, como eu falei, né? Meus pais se separou. Aí eu lembro que meu pai disse, olha, escolhe aí um santo aí. Eu escolhi Aparecida, falou, a partir do momento essa aí é sua mãe e tal, e a gente crê nessas coisas, porque a gente é criança. Então eu sempre, quando estava triste, abatido, eu entrava ali na igreja para orar. Mas o desejo do meu coração sempre foi servir a Deus. Eu queria saber quem era Deus mesmo. Deus, o Criador do céu e da terra, né? O desejo do meu coração era esse. E a seguindo o que iam me falando, porque era o que eu acreditava e era o que me falavam. Se tinham pessoas na terra que estavam mais tempo do que eu, né? Mas eu comecei a observar algumas contradições. Então, por exemplo, algumas vezes que eu fiquei doente, ou como muitas vezes eu era expressivo, né? Deus me fez assim, expressivo, né? Mas não era lapidado ainda. Então muitas pessoas, esse menino é metido, ele tem algum espírito mau, vamos levar ele para benzer, vamos levar ele não sei aonde, vamos levar ele... E aí eu comecei a ficar meio doido, eu falei, pô, mas diz que Deus é ali, mas esse Deus agora aqui tem uns guia, tem uns tambor, né? Aqui já tem uns galhos de árvore, mas meu pai sempre foi o cara pela fé e tal... Enfim, coisas dos seres humanos. E aí isso ia me confundindo e eu ia tentando achar um caminho ali que fosse de Deus. E o que eu sempre ouvi de Deus, sobre Deus, né? Não ouvi eu de Deus. O que eu sempre ouvia sobre Deus é que ele tinha o processo dele de justiça, de amor, mas de justiça. Que Deus ele era amor, mas ele era justiça, ele castigava quem cometia pecado, né? Sexo fora do casamento, adultério, né? Pornografia. Isso eu sempre ouvi, que essas coisas eram erradas. Então eu procurava fugir dessas coisas. E quando uma delas, por algum momento, eu cometia ou estava junto, eu me sentia muito mal, né? Só que o mundo a qual eu estava entrando da capoeira, ele vivia e vive muito isso.
prostituição, né? Todo mundo fica com todo mundo pega todo mundo e beija e tem relação, né? Um fala mal do outro, tem a maldade de um querer bater no outro, de bater mesmo, de desmoralizar o outro, né? De juntar para pegar o outro. Eu estou falando da área qual eu vivi. Eu sei que em outras áreas também tem isso, é do ser humano, mas estou falando da a qual eu fui inserido, que foi a capoeira. E tinha também as misturas de músicas, que muitas vezes falava de santo católico, depois de santo da Umbanda, depois não falava de nada, depois falava de traição, depois falava de escravo, daqui a pouco o próprio escravo já falava mal do outro, né? Enfim, eu até dei aqui um exemplo, né? Uma música que fala assim: negro nagô fede mais que sarigui, que ele está falando que uma nação, né? Uma etnia negra fede mais que macaco. E vi vários negros cantando isso, então é meio estranho. Mas enfim, sempre ia observando. E como não podia falar muito, porque sempre era arrogante, então eu ia sempre observando. Logo que chega uma fase da minha adolescência, que é próximo de quando eu me formo, né, 15 para 16 anos, aí eu já chuto o balde. Eu falo: quer saber, mano? Já que eu sou arrogante mesmo, então eu vou começar a ser arrogante. E aí eu era arrogante ao extremo mesmo, humilhava todo mundo, brigava com todo mundo, xingava todo mundo, revoltado mesmo, né? Mas ainda continuava dentro do catolicismo, tentando entender esses processos e tal. E tive algumas pessoas que eu me relacionei, então tipo assim, inclusive todo mundo fala isso, né? Principalmente pessoas que viveram comigo nesse processo. Vocês não ligam não que o Emanuel tá aqui, eu tô cuidando dele, de vez em quando ele dá uns gritos. Então nesse processo, como eu falei que eu aprendi com meu pai, que o homem ele tinha que ter uma mulher só, né? Então eu sempre procurei, quando me relacionei, sempre namorar uma pessoa e ser fiel a essa pessoa. Mas devido à inveja que as pessoas tinham sobre a minha vida, sempre as pessoas queriam o que era meu, porque não conseguiam fazer o que eu fazia. Então dava sempre conflito. E eu também não sábio, né? Gerava um sentimento de possessão, de posse em mim. E nenhum relacionamento meu nunca dava certo. E também muitas vezes quando eu comecei a ter um relacionamento eu nem queria. Mas como eu vivia no meio de pessoas que eram mais velhas do que eu, e elas também tinham esse pensamento que a vida era ter só relacionamento sexual e pega uma aqui, pega uma ali. Eu lembro que até uma vez eu comentei isso aí com uma pessoa. Eu sempre comento com as pessoas, na verdade, quando eu dou testemunho sempre da minha vida eu falo isso. E eu lembro que nesse processo eu até pensei: mano, eu acho que eu sou gay, porque todo mundo pega todo mundo e eu assim, não tenho essa disposição, né, de sair namorando com todo mundo. Então, até tentei algumas vezes, mas dava muito trabalho e pra mim nunca deu certo isso. Então as minhas relações eu sempre fui muito fiel, né? Sempre procurei namorar mesmo e tal. Só que era um conflito muito grande por causa da inveja, né? Deus tinha um plano na minha vida, então nunca dava certo. Até que chegou um período que eu comecei a me dedicar mais à igreja. E aí meu pai já tinha falecido. E isso é muito importante, porque quando meu pai falece, é esquisito, porque eu completo 18 anos. E meu pai, antes dos 18, ele dizia assim: agora você já vai fazer aniversário, eu já posso morrer, porque eu estou muito cansado, eu não aguento mais. Antes eu rezava a Deus para que ele não me levasse, mas agora eu já peço que ele me leve, porque eu já estou cansado. Eu falava: para com isso e tal. E aconteceu exatamente isso. Quando deu 18 anos, meu pai morreu. A minha mãe, a qual eu amo muito, hoje está perdoada, nós temos uma relação muito boa. Ela era cristã e por algum motivo a qual, né, da vida ela se afasta. E quando eu nasci, a minha maneira
e por ser também ter uma referência cristã antiga, de muita coisa mistificada, né? Porque o cristão até hoje já é difícil, né? Porque tem cristão hoje que mistifica tudo. Imagina na época da minha mãe, né? Então ela me chamava muito de filho do demônio, esse menino tem um capeta no corpo e tal, né? Porque eu era muito agitado e tal, muito alegre, né? Tem um demônio e tal. Então ela vivia falando isso me magoou, então eu fiquei 15 anos sem conversar com a minha mãe. Então no processo que meu pai falece, só tem eu, pra mim mesmo. E eu lembro que aí eu vou falar com Deus, e eu lembro que a minha fala com Deus foi... Bom Deus, eu nunca falei muito diretamente com o Senhor, mas agora estou falando, até porque eu vi que o Senhor me preparou para a morte do meu pai. Então eu consegui perceber, mesmo com 18 anos, que Deus tinha me preparado para a morte do meu pai. Olha que coisa louca. Por que eu digo isso? Eu comecei a ganhar mais dinheiro, comecei a dar aula numa academia, e aí uma voz falava assim: agora seu pai já pode morrer porque você já está estruturado. Eu falava: poxa, mas agora que eu quero dar as coisas para meu pai, meu pai vai morrer. E foi dito e feito, ele morreu, e eu entendi o processo. Não chorei muito não, lógico que fiquei muito triste, mas tinha vivido com meu pai, é forte, meu irmão. Aí tinha morrido, meu pai eu tinha vivido muito com meu pai, então enterrei ele rápido, as pessoas até, já vai enterrar, eu falei: não, vai enterrar, é carne. E as pessoas achando: esse cara é louco, né? Pô, não tem nenhum sentimento pelo pai dele. Não, é que é carne, morreu, o espírito já tinha ido embora, carne. Tem tanto que até hoje nunca fui lá tirar osso, essas paradas aí, que pra mim aquilo lá é pó, gente. E aí, meus amados, eu peguei o que eu fiz? Eu continuei ainda na igreja católica, mas como eu falei, sempre observando, e eu comecei a ver umas coisas estranhas. Então, o Todo-Poderoso é Deus, né? E muitas vezes na igreja católica, com todo o respeito que eu tenho aos irmãos católicos, abaixo de Deus, eu observo muitas vezes que não é Jesus não, é Maria. E fica uma disputa ali entre Maria e Deus, entre Maria e Jesus, né? Tanto que na oração da Ave Maria é: rogai por nós pecadores, como a Maria fosse intercessora, mas quem morreu na cruz foi Jesus. Para pensar o que eu estou falando antes de ficar achando que eu estou julgando católico, tá? Até porque eu sei que tem católico que conhece a verdade. Mas era estranho, porque, poxa, Jesus morreu, é ele que intercede, é ele que pagou todo o pato. Eu pensando naquela época, negócio de Maria, de Aparecida, e aí eu ia ver também essa coisa de Maria, de Aparecida, umas 300 Maria. Eu falei: mas como só tinha uma mãe de Jesus? Por que tem a Maria da Rosa Branca, Maria não sei de onde, Maria, as 300 Maria. E aí eu ia vendo que essa Maria aí, ela ia se adaptando, cara, conforme a cultura de uma cidade, de um povo ou de um país. Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora, mas era a mesma. E alegando que ela aparecia em vários lugares. E aí eu comecei a ler um livro. Que livro? A Bíblia. E que Bíblia? Supostamente a dos católicos. Fui ler. Aí comecei a ver lá que Maria teve filho, que Maria foi virgem, mas até um determinado momento, depois ela teve filho. Que Maria provavelmente morreu, né? Morreu a Maria. Maria morreu, hein? E que o único que subiu ao céu e não morreu era Jesus Cristo. Então pra mim já não fazia sentido. E aí eu comecei a estudar a história dos santos. E comecei a ver que teve a Inquisição, que a ideia de santo na Igreja Católica é pegar o exemplo daquele santo e não orar, não rezar para ele, não fazer promessa para ele, mas que tinha uma parcela da galera católica que acreditava nisso devido ao que o catolicismo fez lá atrás, que era vender terreno no céu, fazer as requisições, fazer ali que eu esqueci o nome agora, mas é
vender, né, bênção, vender o terreninho no céu. Tem um nome específico que a Igreja Católica fazia, indulgências, vender indulgências. Aí transformaram as indulgências, que era o prego de Jesus, o pedaço da cruz, né? Olha, o Papa pode te perdoar. Era assim a Igreja Católica, tá? Eu estou falando de história, não estou falando mal da igreja, tá? História, tá comprovado isso. Então o que era indulgência na Igreja Católica? O cara fala, o Papa falou assim, ó, o Papa pode te perdoar. Então só que você tem que estar. E seu filho morreu, se o Papa perdoar aqui, você traz aí um valor, te dá um papel que está garantido o perdão dele. E a Bíblia não ensina isso. E eu comecei a ver tudo isso. Eu falei, nossa, esse negócio de igreja então é ruim, né? E comecei a ver a idolatria. Eu via que muitas vezes, dependendo da região do catolicismo, Jesus ele não é valorizado não, cara. Jesus é o segundo do segundo, né? Você pega, por exemplo, o Nordeste. Quem é o Jesus deles lá? Padim e Padre Cício, né? Os mais antigos aqui em São Paulo, quem que é a pessoa mesmo? Aparecida. Ao ponto de as pessoas dizer que a padroeira do Brasil é Aparecida. Não, o padroeiro do Brasil e do mundo é Jesus Cristo, que foi ele que morreu na cruz. E as pessoas ficam atacadas quando a gente fala isso. E aí comecei a ver os processos, quando eu comecei a ler. Então, por exemplo, eu era devoto da Aparecida, eu ia lá na Aparecida, eu via lá, dentro do Santuário da Aparecida, né? Hoje é até pior. Lá dentro do Santuário da Aparecida tem McDonald's, tem que vende furadeira, vende televisão. Aí tem as indulgências, que são disfarçadas hoje. Então a fitinha da Aparecida, dá um nozinho, o desejo, ó o misticismo, dá um nozinho, vai realizar. E você crente, não acha que eu não vou chegar em você, tá? Por isso estou falando, veja o testemunho todo. Vou chegar em você, viu? Você cristão, e você que é católico, não acha que o crente vai escapar não. Porque muitos dos crentes hoje falam do católico, de que eles faziam promessas, e o crente hoje muitas vezes está igual. Eu estou dando meu testemunho aqui, né? Espero que você que vai ouvir esse vídeo, ouça ele inteiro, né? Para entender os processos, porque eu sei que isso vai edificar a sua vida. Enfim, então eu sempre via lá, fui Aparecida e rezei com você, uma lembrancinha. Isso começou inclusive eu até dei um grito lá, porque eu era uma pessoa louca, né? Como as pessoas, eu lembro até que eu gritei. Eu falei, poxa, mas vocês estão fazendo igual Jesus lá nos mercadores lá, né? Aparecida agora, então, vende tudo. Você vende uma furadeira, fala, ó, fui na Aparecida, benzi a furadeira e te dei a furadeira. Vendi a televisão. Porque tudo vira comércio, cara. A religião, ela faz de tudo comércio. Então, por exemplo, quando eu ia na Aparecida do Norte, a feirinha era lá fora. Hoje a feira é praticamente dentro do estacionamento, né? Então você vê a idolatria do povo, né? E quando você vai conversar com algumas pessoas católicas mais profundamente, elas sabem disso, mas elas não se preocupam em falar a verdade para os membros. Como a gente já viu alguns padres dizendo, não, esse negócio de orar para Maria não existe. Mas se você falar isso, você vai contra os princípios da Igreja Católica. Enfim, então eu comecei a ver que esse negócio da igreja era estranho. Aí comecei a me afastar muito e comecei a me dedicar mais à leitura bíblica. Nesse mesmo processo, eu começo a ter uma relação com uma pessoa a qual a formação dela era espírita, kardecista. Mas como eu li a Bíblia do meu jeito, não lia tudo, li um pouco, né? E vi que a pessoa tinha um caráter bom, falei, pelo menos não trai, né? Pessoa bacana. Vou, né, me relacionar com essa pessoa. E fiquei um tempo me relacionando com ela, mas ela tinha as ideias kardecistas, né? A qual muitas vezes também dava choque comigo, baseando eu na Bíblia. Estou dizendo das minhas experiências, tá, galera? Então, tipo assim, se a pessoa tem outra, que ela se vire com as coisas dela, fique se você acredita, tá? Eu peguei
o livro que fala de Deus e que fala do Filho de Deus. Esse é o livro. E toda coisa, ela me dá o direito de fazer isso. E toda coisa que é baseada e tirada daqui, ela tem como base aqui. Então o primeiro livro é esse. Então, por exemplo, Evangelho segundo Allan Kardec. Quais são as referências que muitas vezes ele dá? Daqui. Ok? Se ele dá daqui, então eu vou estudar isso aqui. E eu vou ver se o que ele está falando tem contexto com o que ele põe lá. E foi isso que eu fiz. Porque eu via muitas coisas, e eu estou falando aqui porque o Espírito Santo está aqui. Eu vou chegar no você, crente. E o crente evangélico, vou chegar em você. Nos falsos, né? Nos falsos. E aí, eu comecei a ver que dentro do kardecismo tinha muito cura com luz, cura com água, cura com não sei o quê, pensamento positivo, oração em silêncio, os passes, a energia, a pedra. Falei, caramba, cara, mas a Bíblia diz que Jesus falou que é pela fé, mano. Glória a Deus. Mano, Jesus, ele disse assim para a mulher e para todos: vai em paz, tua fé te curou. Não precisa de lenço, não precisa de pedra, não precisa de cor, não precisa de luz, não precisa de pensamento positivo, não precisa de cura com a mão, de reiki, é pela fé. E eu falava, rapaz, e Jesus falou que é pela fé. Aí algumas pessoas diziam, não, mas ele curou, passou o guspe lá no zóio do cego. Paulo curou com os aventais. E aí eu começava a ler o contexto, cara, dessas histórias. E eu via que o contexto sempre tinha uma ideia pedagógica de ensino. Paulo curou com os aventais. Por quê? Porque ele curava tanta gente que ele não tinha como ir em determinados lugares. Então ele, pela fé, falava, ó, leva o avental lá. Pega lá os meus aventais e pega lá. Mas era porque havia uma necessidade. Agora, se você está numa denominação, numa igreja, e você tem que pegar o pano lá e levar para sua casa e pôr lá como proteção na sua casa, há uma necessidade se você já está indo na igreja, se você tem contato com Deus. Quer dizer, é questão de coerência. Né? É questão de coerência. Né? E lógico que eu falei que eu ia chegar nos crentes. Alguns crentes vão dizer, não, mas isso daí é assim, pega um copo d'água aí que Deus vai fazer. Cara, lógico que Deus vai fazer. Se você tiver fé, Ele vai. Agora não significa que é o copo d'água que vai te curar. A pessoa está usando aquilo como um ponto para fazer a sua fé ser exercitada. Mas o que Jesus disse? É pela fé. Então qual é o desejo ou qual é o mais simples que Jesus ensinou? Se ele falar e tu crê, já era. Olha o que ele diz lá para o soldado, quando o soldado vai até ele lá, o centurião fala, ó, vou lá, ele fala, não precisa nem ir. É essa fé que Jesus deseja no nosso coração. O centurião fala para Jesus, nem vai. Olha, eu tenho uns caras aqui que eu comando na terra aqui, são subordinados a mim. E quando eu digo a eles, vai lá e faz, eles fazem. Então, isso é sério, queridos. Muitas pessoas estão cegas, parece que elas lêem a Bíblia e não conseguem compreender. Aí esse centurião vai dizer, então, eu sei que você tem um reino que é muito maior do que esse aqui. Esse reino aqui é uma bosta, é fichinha. Entendeu? E quando eu falo bosta assim, não estou dizendo de palavrão não, porque Paulo diz que ele considera os seus ensinos como esterco. Então eu estou dizendo bosta no sentido que é uma merda, não vale para nada, é cocô. O que o cara está dizendo é isso, ele está falando assim, ó, esses soldadinhos que eu tenho aqui perto do seu reino é merda, é pó, é bobeira. Então diz aí uma palavra que eu sei que lá ele vai ser curado. Não precisa de lenço, não precisa de cor, de cura, de copo, de charuto, cigarro, oferenda. Não precisa de nada. Aí é a questão de raciocínio, gente. Se eu tenho um Deus que ele criou o mundo, Deus,
sai dessa religião maldita, desse pensamento religioso. Quebra isso. Se Deus, Criador do céu e da terra, criou todas as coisas pela sua boca, falando haja, haja, haja. Ele precisa de copo, ele precisa de cachaça, ele precisa de charuto, ele precisa de lenço, ele precisa de azeite, ele precisa de copo, ele precisa de campanha, ele precisa de luzes, ele precisa de cura de mão. Não, que é pelo haja. Será que vocês não conseguem entender isso? Então isso abriu minha mente. Eu falei, rapaz, é pela fé. E aí comecei a estudar a Bíblia. Então, por exemplo, que as pessoas não estudam, né? E na igreja católica, acho que até hoje estuda um pouco mais. Na minha época, mentira quando veio com esse papo. Não estuda, mentira, não estuda. Era tudo escondido. E a gente sabe disso. Só estudar a história da igreja católica. Enfim, aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar. Quando passa o lodo, se você pegar o Talmud, né? Ou a Torá oral dos judeus, a ideia da saliva e do lodo era porque o filho primogênito se acreditava culturalmente, isso não é Bíblia, isso é a cultura do povo judeu. Aí você precisa entender para entender o que Jesus está fazendo. E eu sei que alguns pastores vão entender o que eu estou dizendo e alguns vão dizer, heresia, está saindo fora da Bíblia. Realmente, já estou dizendo, não tem na Bíblia. Só que muitas vezes eu preciso entender o que a cultura da época vivia naquela região para mim poder entender o que Jesus está fazendo. Porque Jesus ele veio exatamente para isso, viu, querido? Para quebrar a cultura, para quebrar a religiosidade. Entendeu? Então, popularmente, qual que era a ideia ali? A saliva de um primogênito tinha poderes medicinais. E o barro é a criação. Como que Deus criou a criação? Pelo barro. A ideia de passar o lodo do guspe era mostrar, ei, religiosos, vou fazer uma coisa aqui para atacar vocês. Olha como eu sou o primogênito de Deus. Olha como minha saliva tem poder. E olha como eu sou o próprio Deus, porque agora eu vou pegar um cego de nascença e vou criar no olho dele um olho do nada. Quem cria do nada, gente? É Deus. Aquele cego era cego de nascença. Então a gente precisa entender quando a gente vai ler. Então o poder não está no barro. O poder não está no guspe. Ele fez isso para provocar os religiosos. Porque aí os religiosos que acreditavam naquilo vai falar, rapaz, esse cara está desafiando a gente. Olha a petulância desse Jesus. Ele está dizendo que ele é o próprio Deus e que ele é o Filho de Deus, que ele é o único, que ele é Deus. Então o milagre ali ele é pedagógico. É para ensinar. Aonde esse cego vai lavar os olhos? No tanque de Siloé. Qual é o significado de Siloé? O enviado. Quer dizer, é para mostrar para aquela sociedade que Jesus é o enviado. Ele está dizendo, vai lá lavar lá, no tanque do enviado. No tanque do enviado. Para as pessoas saberem que eu fui o enviado, que eu sou o Filho de Deus. Então, eu comecei a estudar. E aí eu falei, cara, tá errado. E aí bati com os crentes também, porque eu via que crente era difícil também, cara. Né? Campanha da Arruda, Sexta-feira da Libertação. Não vou dar nomes a denominações, mas vocês sabem. É campanha de 15 dias. As campanhas nunca tem 4 dias. Nunca tem 5 dias. E 13. 13 não pode, é número do azar. Então é sempre relacionado com números místicos. É 12, é 7, é 3. Ok? Por quê? Porque o Brasil é místico. Então o cara sai do cristianismo, não lê a Bíblia, não se aprofunda no estudo. E aí começa a ter umas loucuras. Não, Deus me falou que é 12 dias. Me falou que é 7. Nunca fala que é 8. Nunca fala que é 5. Entendeu? E a campanha sempre com misticismo. Vai abrir as portas, vai não sei o que. Você já viu uma campanha de 7 dias para a gente se arrepender? Você já viu uma campanha assim? Vamos fazer uma campanha de 15 dias orando
pelos meus vizinhos, que não são cristãos. Você não vê. Você vê campanha porta aberta, toca no manto, toca não sei aonde. Entendeu? Mas Deus opera esse tempo. Lógico, é pela fé. É pela fé. Se a sua fé for verdadeira, quem vai lá buscar, Deus está operando. Mas não significa que é o desejo profundo de Deus, o desejo correto. O desejo de Deus é pela fé original, é crer. E eu comecei a ver e falei, rapaz, que coisa esquisita. E aí eu comecei a achar errado isso. E nesse momento que eu comecei a ver aí os estudos de Allan Kardec, eu via muito contexto fora, muita palavra fora de contexto, né? Um deles é, por exemplo, para falar da reencarnação, é que o rei Saul consultou lá uma mulher necromante e o profeta, está em Samuel, né? E o profeta Samuel voltou dos mortos. Aí, como eu disse, a gente precisa estudar a Bíblia. Toda vez que fala de algum ser celestial, porque Samuel era um profeta de Deus, então ele não ia estar no inferno, ok? Ele é um profeta de Deus, morreu obedecendo a Deus. Quando você vê Jesus lá no monte da transfiguração, a ideia é de que vem uma luz do céu e desce. É tudo descendo, né? Quando Jacó viu o anjo, desce. Quando Maria, desce. Tudo descendo, tudo descendo. Você pega em Samuel, a necromante fala, quem que eu devo fazer? Subir. Na Bíblia, irmão, quem sobe é que está embaixo. E embaixo, culturalmente, para aquela galera e para nós, porque pegamos daquela ideia de hoje, onde fica o céu? É embaixo. Então ela fala, quem que eu devo subir aí? Vocês querem que eu suba o Samuel? Então já mostra que não era Samuel. Paulo fala que Satanás se transfigura em anjo de luz. Hebreus diz que ao homem está destinado a morrer somente uma vez, depois é o juízo. E Jesus disse que ele voltará para julgar a todos. Se o plano de evolução, para quem crê em Jesus, eu estou falando do meu testemunho, se o plano de evolução é morre e volta, morre e volta, morre e volta, aí você vai evoluindo. Quando você evoluir legal, aí você fica lá pelo céu. Enquanto isso você vai morrendo e vai voltando, vai morrendo e vai voltando. Ah não, mas não é assim, tem um período que aí Deus breca, fala, ó, já não dá mais. Que plano idiota, né, de Deus. Se a renovação é pela consciência e pela mente, então é arrependimento, é conversão. Então não precisa ficar indo e voltando. E se ficar indo e voltando, pergunta, para que Jesus morreu na cruz? O plano de Jesus não é nada, então? Então são coisas que eu comecei a ver. Aí eu falei, vixe, meu, tá errado. E aí eu tinha uma dificuldade, tanto com o kardecismo, o catolicismo, e com os crentes. Que eu falei, rapaz, não dá lá, é água, né? Um dedismo vai pro inferno. Eu fui batizado nas águas. Eram umas coisas assim. Então pra mim era muito difícil. E aí fui resistindo. Eu falei, vou ficar seguindo Deus aqui da minha forma até eu conseguir perceber o que é. Nesse momento, essa primeira pessoa que eu tive a relação que era kardecista, nós, né, saímos, até porque eu não vivia com ela casado verdadeiramente. Então eu estava em pecado, mas nós saímos. E aí eu conheci outras pessoas. E uma dessas pessoas que eu conheci estava afastada. E aí, dentro da nossa vida ali, tendo relação, de forma imoral, né? Uma voz veio e ficava ali falando comigo e tal, e falando que essa pessoa tinha abandonado um caminho bom,
e tal. E eu falei, que esquisito, né? Nunca senti isso. E a pessoa ficou meio chocada com as coisas que ia falando, e era o Espírito Santo ali já trabalhando na minha vida, né? E aí até o seu irmão Eufrásio ouvir esse testemunho, e nós conversamos sobre isso, por isso que eu falei que eu entendo quando ele falou isso, que ele disse assim, que numa pregação eu coloquei que o Espírito Santo só age em quem o aceitou a Jesus. Não. Ele vive em quem aceitou a Jesus, mas ele age em todos nós, porque é ele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou falando que eu ouvi a voz antes de me converter, aceitar Jesus. Então o Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida. O Espírito Santo ele trabalha, ele não para de trabalhar. E eu ouvi uma voz dessa pessoa ficou meio assustada. Passou um tempo aí, a gente começou a se relacionar. E aí eu encontrei um irmão, que também era, acho que ele era missionário na época. E ele fazia um evento de capoeira dentro da igreja. E eu fui, chegou lá, Deus falou grandemente comigo, usou a vida dele. Falou de coisas que eu não falava pra ninguém. Eu achei aquilo fantástico. Mas antes eu tinha passado lá em alguns lugares, né, de outras religiões, porque eu queria conhecer também, porque como eu fazia parte da capoeira, eu queria saber se a capoeira tinha uma ligação religiosa com isso, e até que ponto essa ligação ela era verdadeira com a capoeira, porque a gente vê na capoeira uma mistura muito louca. Então, por exemplo, você vai dizer assim, a capoeira tem ligação com as religiões de matriz africana e tem, tá, os toques são nomes de santos, de um santo católico, São Bento. Mas é um misticismo, não sei o que, não importa, né? Tem o catolicismo no meio, né? Eram pessoas devotas de São Bento, né? Você vê muitas músicas, né? Falando aí, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, não é isso? Então quer dizer, era uma mistura. Então vai ter capoeiristas que vão misturar as suas religiões com a capoeira, que eu sempre respeitei, né? Então os capoeiristas não falam, hoje falam um pouco mais, porque hoje Deus está estreitando, né? Mas na época não falava muito, mas sempre teve essa mistura. E para mim era muito complexo, porque eu ia estudar e tal, e eu via que misturava tudo. Então na religião, por exemplo, o afrodescendente tem lá a estrela de Davi, eles têm como portal, mas é o selo de Davi. Depois tem o de Salomão, aí você vai pedir para explicar, não sabe explicar. Eu sei, mas não sei, é fundamento, e é tudo fundamento sem fundamento, mistura um monte de coisa. Aí a gente vai pegar, né, estudar mais a fundo a Bíblia, aí a gente vê que Salomão teve um momento que ele desvia, ele casa lá com a rainha de Sabá, aí faz totalmente lá a idolatria, né, mistura todas as coisas e faz uma salada, enfim. Não dá para falar tudo aqui, e aí é você que tem que pesquisar. Mas eu comecei a pesquisar tudo isso e vi que esse negócio de religião era muito complicado, que o negócio era Jesus. E comecei a me dedicar. E até que eu começo a namorar com essa moça. E ela estava afastada. E Deus começou a usar a minha vida para falar com ela. E também transformar a minha vida. E num belo momento nós estávamos aí bebendo. Eu comecei a beber porque todo mundo bebia, fui no embalo, porque eu nunca gostei de beber. Eu fui beber depois dos meus 25 anos de idade. E bebi acho que 3 anos da minha vida e foi os piores, porque eu bebia sem querer beber, então eu fazia um monte de besteira, né? Coisas que eu não me orgulho, né? E por não gostar de bebida, porque é ruim, bebia tudo de uma vez, então estragava muitas festas. Estava revoltado com a vida. E aí eu parei com esse negócio da bebida. Pedi uma semana para essa pessoa que eu me relacionava, que era kardecista. Me tranquei na minha casa e comecei a orar a Deus.
a Deus, viu? Não a religião, a Deus. Me livrei, saí, segui minha vida, depois comecei a namorar com essa outra moça, que era desviada, né, dos caminhos do Senhor, conhecia a palavra. E ali nós bebemos, e no dia que nós estávamos bebendo, aqui começa o testemunho de como eu aceitei a Jesus. E no dia que nós estávamos bebendo, eu senti alguma coisa estranha nela, né? Ela não tem culpa, tá? É uma coisa estranha nela. Quando eu digo que ela não tem culpa, no sentido de que eu não estou dizendo que vocês têm que acusar essa pessoa ou constrangê-la ou dizer, nossa, não. É o processo que ela teve que passar e a escolha que ela fez, e Deus estava operando sobre a vida dela como estava operando na minha. Cada um vai escolher depois para frente a decisão que quer tomar. Ok? E aí, amados, eu peguei e vi que ela estava estranha, porque ela, né, como eu te falei, a gente vivia na imoralidade, né? Eu vivia como um ser humano comum, que para eles é normal fazer sexo, enfim. E nesse meio aí eu senti que era estranho, que era como se fosse a pessoa, mas não fosse a pessoa, e meio que tal. E eu lembro que eu já também estava bêbado, e eu lembro que eu me bateu uma depressão, um sentimento ruim. Aí tentei me jogar também no carro, porque eu não senti o que era, mas o carro não me atropelou. E a gente foi andando na avenida, e aí uma voz de novo começou a falar comigo, ó, que tá nela, é isso, não é ela, tal. Eu falei, que negócio louco essa voz. E eu falei, misericórdia. E bêbado, eu falei, acho que é porque eu tô bêbado. E a voz falava, não, não é que você tá bêbado não, é isso mesmo, vou te provar. Isso eu tô falando que aconteceu comigo, tá? E aí a voz falou, ó, tira uma foto, não, filma. Tira uma foto. Aleluia. Eita Deus poderoso. Nossa, Espírito Santo. Será que todo mundo viu isso na tela? Glória a Deus. Meu Deus, que forte isso. Espírito Santo se manifestou aqui. Glória a Deus, aleluia. E aí o Espírito Santo falou assim, tira uma foto. E eu tirei a foto. Eu olhei a foto, não vi nada. Ele falou, mostra a ela e diz, ó, quem é essa pessoa que está do lado dela? E aí eu mostrei e a pessoa ficou super assustada. Você viu, meu irmão? Que coisa, hein? Meu Deus do céu. Você viu? Deus é... Meu Deus do céu. Olha, tô todo arrepiado. Aleluia. Só quem é de Deus para... Meu Deus do céu. Vou continuar, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aí, eu falei, ó, olha a foto, e a pessoa ficou super assustada. Foi, é isso mesmo, aleluia. Olha como que Deus é, né? Meu Deus, é isso mesmo, Josimar. Exatamente. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Você vê como Deus ele testemunha a nossa vida, né? Quando a gente fala a verdade. E aí eu dei essa tela para essa pessoa ficou super assustada. Quem que tá aí? Eu falei, não sei, eu não tô vendo, mas é a pessoa que está encostada em você. Esse espírito maligno que está encostado em você. Né? E para quem achar que é efeito especial, meu irmão, Josimar, presta atenção aqui. Ó, olha a minha janela, ela tá fechada, tá? Não tem vento aqui não tem fumaça, não tem nada. Ó, não tem nada aqui. Porque às vezes a pessoa vai achar que eu fiz um efeito especial aqui. Minha janela tá fechada. Até porque os vizinhos falam às vezes muito alto, então... E essa pessoa ficou assustada com isso. E aí a voz, que era o Espírito Santo, mas não sabia ainda, falou assim, pega qualquer pessoa na rua e mostra a foto. E aí eu mostrei a foto, falei, ó, você tá vendo alguma coisa aqui? A pessoa, não. Falei, obrigado. E mostrei pra pessoa, a pessoa ficou em dúvida, ficou muito assustada, tá? A gente foi pra casa, mas mesmo assim ainda bêbados e tal.
Era como se, tipo, viesse momentos de lucidez e momentos, né, da bebida. E aí, nós fomos pra casa e aí ela, pessoa, né, eu e ela. Amém, meu irmão Josimar. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Senhor. Eu creio nisso aí, viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Que coisa. Aleluia. Quem está acompanhando a live vai entender. Quem vai assistir pelo canal, eu faço essa live ao vivo pelo Facebook e faço depois ela gravada eu posto no meu canal. O meu irmão Josimar está dizendo assim, ó: obrigado, porque hoje acordei pensando em desistir e pedir uma resposta de Deus, né? E ele está dizendo obrigado a Deus, porque ele está vendo através do meu testemunho o que Deus pode fazer e o que Deus faz, e a presença de Deus, né? A presença de Deus se manifestando aqui em forma física, irmãos, né? Quem assistiu vai ver, porque se ele viu, a não ser que só nós aqui que estamos em espírito viu, mas eu tenho certeza que Deus se manifestou. Pelo menos Deus falou com ele. Pelo menos não, graças a Deus, Deus falou com ele. Vou continuar, para que os irmãos do meu canal possam entender. E aí, irmãos, nós fomos lá para casa, né? A casa que ela morava. E aí, no meio ali da questão da relação, de novo eu senti que não era a pessoa. E a voz disse assim: pergunta quem tá aí. E quando eu perguntei quem tá aí, se manifestou, né? Se manifestou fortemente Satanás. Eu fiquei morrendo de medo. Só que nós estávamos num quintal que tinha várias casas. E nessa casa, uma dessas casas tinha uma pessoa que era crente, uma família crente. E Deus tomou poderosamente uma das irmãs lá, e essa irmã começou a falar, e a voz falava assim: abaixa a televisão. Aí eu abaixei a televisão, e a pessoa que eu me relacionava voltou, meio que um lapso de memória, né? Voltou em si ali. E eu disse: olha, acho que tá falando com você. Será que é comigo e tal? Eu falei: tá falando. E aí a voz foi aumentando, Deus falando, e a pessoa não tinha amizade com essa pessoa não tinha amizade com a gente. Ela tinha mudado, era nova naquele quintal, e a pessoa falou: ó, você fulana, deu o nome da pessoa. E a pessoa começou a dar risada, que não era a pessoa, né? E aí eu lembro que Deus, na boca dessa mulher de Deus, essa menina na época, jovem igual a mim, disse assim: para você saber que aqui é Deus, sente daí. E aí a pessoa começou a rolar, a gritar. Eu saí correndo de medo. Me ajoelhei, pus o fone. Eu já ouvia louvor nessa época, porque eu falei, era um processo, né, que eu estava vivendo. Já lia muita Bíblia, mas ainda não tinha declarado que eu ia seguir a Jesus, porque para mim era ruim. Eu via crente pecando. Para mim nenhuma religião era esquisita. Esse negócio de crente, kardecista, umbanda, católico, para mim era tudo a mesma coisa. Tudo era religião. E aí eu pus o fone no ouvido e comecei a louvar e orar, chorando com medo, né? E eu nem sabia por que era o medo, né? Mas acho que era o medo dessa pessoa se matar e ver o que o demônio estava fazendo na vida dessa pessoa e o que poderia fazer na minha. E aí eu lembro que em um determinado momento, eu disse: olha Deus, eu sei que eu bebi, mas eu peço perdão, e eu queria que esse demônio aí fosse embora. E aí deu uma sossegada, voltou de novo. E aí eu lembro que a irmã disse: olha, abre a porta. Não vou abrir não, abre a porta. Eu de fone nem ouvi. E aí ela abre a porta em nome de Jesus, e a pessoa possuída foi lá, abriu a porta. E nesse momento ela expulsou o demônio. E eu com o fone ainda. Aí a pessoa veio, na época o noivo dela, hoje marido, meus irmãos em Cristo,
veio até mim e falou, ainda eu lembro que ele me chamou de Estevão, que ele não sabia meu nome, falou, Estevão, você quer aceitar Jesus? E eu disse assim para ele, olha, aceitar Jesus eu já aceitei faz tempo, mas eu creio que você quer que eu fale aquelas palavras lá, que é para confirmar e etc. Pode me falar aí que eu vou falar. Escreve meu nome no livro da vida, etc e tal. E Deus, você vê, a transformação e o encontro que eu tive com Jesus não foi na igreja, né? Então Deus, quando Ele tem uma obra na vida de alguém e alguém deseja verdadeiramente viver em Cristo, Deus ele honra, né? Ele vai se chegar a você se você tem vontade verdadeiramente de buscar a Deus, de servir a Deus. Não servir a homem, servir a entidade, servir a religião. Tem gente que o Deus dela é a religião. Entende? E aí eu falei essas palavras. Quando eu acabei de falar essas palavras, minha língua deu uma enrolada e eu pensei, vou nada falar esse negócio aí. Falei, esse negócio, olha o preconceito. Falei, primeiro que esse negócio é de crente. E segundo que, mano, vai que é o capeta. E só é o demônio manifestando aí, eu não conheço essas coisas direito. E essa moça, né, a qual foi usada por Deus, também, né, eu não falei isso, porque imagina, eu novo, né, eu não vou falar isso pra eles que estavam ali expulsando o demônio, que eram crentes. Eu ia falar, esse negócio de crente, não quero não. Porque é a luta, né, a gente não conhece direito, então é a luta do que a gente pensa e do que verdadeiramente Deus é. E aí eu lembro que esta moça disse, olha, ela disse, não, Deus disse, né, através dela, disse, pode falar que é meu. E aí naquele momento o dom de língua se manifestou na minha vida. Eu fiquei acho que das 11 até as 12h30 falando em língua sem parar, né? E por que eu quero dizer isso? Porque eu não tinha nenhum contato com essa vida cristã. Porque, por exemplo, a pessoa pode dizer assim, não, mas ele ia lá na igreja, viu o pessoal falar, ele por emoção falou, não, eu não tinha contato com isso não fazia parte da minha vida, o que fazia parte da minha vida é capoeira. Esse negócio de língua, então não. Mas Deus aprove ali, ao momento que eu fui batizado com o Espírito Santo, manifestar em línguas. E senti uma presença muito linda, muito boa. E dali para frente, irmãos, eu decidi seguir a Jesus. E aí eu entendi, lógico que num processo a qual eu fui buscando, que eu deveria segui-lo, viver esse evangelho e por onde passar falar do amor de Jesus. E que Jesus não era religião, da forma a qual o brasileiro entende, né? Porque para o brasileiro religião é aquela série de condutas. Passo sim, meu irmão, pode deixar, passo sim. É uma série, para o brasileiro religião é aquela série de regras, de conduta, né, e tal. E isso para mim não deu certo. Eu entendi que isso não tinha nada a ver com Jesus. E Jesus abriu minha mente, abriu meu coração. E aí eu falei, bom, agora como eu já sei a verdade, eu vou tentar procurar um local aonde se prega a verdade, né? Aonde se prega a verdade. Lógico que eu tenho consciência que todo lugar tem problema, tem dificuldade, mas eu falei, eu vou descobrir um lugar onde se prega a verdade, onde lê o texto. E achei. E foi uma bênção para mim. Esses eu dou nomes, tá? Que é o pastor Josué e a pastora Lucy. E ali foi a minha base, né? E até o momento que eu estive com eles, né? Porque depois eu segui o meu caminho em Cristo, me ensinaram o verdadeiro evangelho. Lá não tinha rodeio, era com muito amor, mas não tinha campanha, não tinha nada disso. Era palavra, ensino. O Espírito Santo se manifestava assim, mas não tinha dia, não tinha hora, não era esse negócio dia do milagre, dia não sei das... Não. Deus ali fazia a obra, irmãos. Fazia a obra. E aí, nesse momento, eu decidi me abster das coisas que eram do mundo. Então, não tinha mais relacionamento sexual, não tinha mais, nesse momento, a capoeira da forma que eu fazia. E aí, meus irmãos, essa moça que eu namorava,
já me largou, os amigos que eram amigos foram embora, a grande parte dos meus alunos que dizia: tamo junto, mestre, deu linha, e eu fui ficando sozinho. Na minha vida, na verdade, sabe quem ficou? Os meus pastores, a minha filha Júlia, e Deus em primeiro lugar, e o Espírito Santo, e eu. E aí algumas pessoas que iam aparecendo, né? Mas já eram cristãs. Minha vida mudou completamente, mas eu não me arrependo não. E aí fui sendo transformado. E aí chegou um momento que, nesse meio todo, como a capoeira tinha muita prostituição, muita imoralidade, eu falei: eu vou parar com esse negócio de capoeira, porque não dá pra mim, vou seguir minha vocação de pastor e vou ler a Bíblia e vou pregar o Evangelho. E aí o Espírito Santo falando negativo. Nos púlpitos tem muita gente pregando. Eu quero você pregando no meio do povo da capoeira. E do jeito que eu te chamei. Quebrando a religiosidade. Falando do meu amor de forma simples, pura, objetiva, sem rodeio, mas não de forma religiosa. E te chamei para estar também no meio dos religiosos. Então é uma guerra assim constante, que até foi um pequeno testemunho que eu deixei ontem. Porque para o religioso, eu sou do capeta, porque eu tenho a capoeira como prática, né? E para o capoeirista, principalmente o esquerdista da esquerda, né? Que fala de religião, prega a religião, mas fala que não, é cultura. Exatamente, meu irmão, é exatamente, ser luz no meio das trevas e pregar o evangelho puro, o evangelho sem essa ideia religiosa. Santidade, querido, é santidade. Matar alguém é pecado, prostituição é pecado, dar a ideia na mulher do outro é pecado, desejar a mulher do outro é pecado, ter relação com várias pessoas e usar essas pessoas sexualmente é pecado. Isso não tem nada a ver com religião. Isso é pecado. Entendeu? Agora, por exemplo, você falar a palavra axé. Axé, nossa, é coisa da macumba. É um dialeto urubá. Que o pessoal que frequenta essa religião que era dos urubás, quando vai se falar de força, de energia, usa o termo axé. Então a gente não pode falar Deus, porque Deus é Zeus. É Theos. É usado para um termo também, um deus grego. Ok? Então, não tem nada a ver. E aí eu fui entendendo todo esse processo. Não larguei da capoeira, continuei na capoeira e pregando o evangelho no meio dos dois. No meio do povo religioso e no meio do povo da capoeira. Para fazer com que você entenda, através do Espírito Santo, que Deus, nesse formato a qual o brasileiro entende que ele é religião, ele não é. Deus é muito mais que isso. Jesus é muito mais que isso. E aí, meus amados, seguindo esse caminho, servindo a Cristo, pregando o Evangelho. Não, isso é normal, eu não falo isso para me vangloriar, sendo muitas vezes atacado, como eu falei, no meio do povo cristão ou no meio da capoeira. Né? Porque no povo cristão tudo é misticismo, né? Então tem vários amigos que eu amo, que eu adoro, mas que ainda estão no caminho totalmente errado do evangelho. Mas Deus opera lá, opera, irmãos, porque eu estou falando pela fé. Lógico que depois eu vou dar conta. Se eu disser aqui para você agora, que está me ouvindo aí ou vai me ouvir, se eu disser aqui para você, Deus está me dizendo que você que está passando agora um apuro na sua vida, se você aqui fazer uma oferta para este celular poderoso de Deus que está se tocando louvor agora, se você pagar aqui R$400, Deus falou ao seu coração aí, que se você pagar R$400 nesse celular, você vai pôr na sua casa, o louvor vai tocar, e tudo que você estiver passando, se você tiver fé em Cristo Jesus, em Deus, Ele vai operar na sua casa.
Se você tiver fé pura, irmão, natural, verdadeira nisso, Deus vai fazer, Ele vai honrar. É por causa do celular? É por causa dos R$400? Não, porque ativou sua fé de forma verdadeira. Agora, eu que fiz isso, quando chegar lá, mano, eu vou ter que dar uma conta disso. E aí, você enganou meu povo? Falando que era o óleo? Falando que era a rosa? Falando que era isso? Você enganou meu povo por quê? Por que você estimulou meu povo a ter fé em mim de forma errada? Então vai dar conta, filho. Vai dar conta. Então você, pastor, que fica usando determinadas coisas como ponto de fé, tá errado. E você sabe disso. Mas cada um. E aí, segui assim, irmãos. Pregando o evangelho, sigo pregando. Deus me deu uma família, me deu uma esposa abençoada no tempo dele. Me deu um filho, né? Minha filha, graças a Deus, embora é de outro relacionamento, vive bem e Deus tem operado sobre a minha vida. Esse é o testemunho que Deus aí testificou para me dar aos irmãos. Espero que possa colaborar, como já colaborou com a vida do meu irmão Josimar e com todos que forem assistir pelo meu canal. Eu quero louvar a Deus pela vida de todo mundo que vai assistir, das pessoas que pediram. A minha intenção não é alcançar milhares de pessoas, não. Aí é o Espírito Santo que vai fazer. Mas eu queria deixar esse testemunho para que você venha se dedicar a Deus. Eu me identifico muito com Paulo nesse aspecto, porque Paulo, ele sai no caminho de Damasco para perseguir o cristão. Mas a intenção de Paulo era verdadeira. Ele estava defendendo o Deus de Israel, a qual ele acreditava fielmente. E por Paulo ter essa contradição de que cristão não compactuava com o mesmo Deus e que Cristo não era Deus, ele sai para seguir o cristão. Só que Deus, conhecendo verdadeiramente o coração de Paulo, porque Paulo ele defendia Deus com todas as forças. Então Deus vai diante de Paulo e diz: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Como que Deus? É Jesus, então é que Jesus é Deus. Então Jesus ele conhecia a verdadeira intenção de Paulo, que era defender a Deus. A maneira com que Paulo agiu era errada, mas a intenção do coração de Paulo era verdadeira, que era servir a Deus. O que eu quero dizer com isso, finalizando? Que você que vai ouvir esse testemunho, eu estou ouvindo agora, se o seu desejo é servir a Deus, não a religiosidade, a Deus, vá buscando este Deus, que Ele vai se revelar, e busque aqui, através da palavra, que Ele vai se manifestar. Ele vai fazer com o que fez na minha vida, na vida do Josimar, na vida de muitos. Ele vai se manifestar. Creia nisso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E que você aí que queria saber um pouco da minha história, é essa, né? Uma pergunta que sempre me fazem, eu já respondi, mas eu vou deixar ela um pouco mais clara. E a capoeira, Stênio? Então você parou com a capoeira? Não parei. Não parei porque Deus ainda não quis. E eu sigo então dentro da capoeira, fazendo de forma a qual Ele me ensinou. Qual Ele me ensinou? Uma capoeira limpa, jogo com meus irmãos, canto músicas que falam de Deus, músicas neutras. Que são músicas neutras? Que falam de coisas normais, né? Coisas normais, coisas cotidianas da vida. Uma fatalidade, uma alegria, um movimento de capoeira. Mas o Senhor não canta aquelas músicas que falam de entidade? Não canto. Porque eu não acredito naquelas entidades. Mas respeito quem canta. Mas eu não canto porque eu não acredito. E é um direito meu. Poxa, mas aí você está descaracterizando a capoeira. Tá, vamos lá. Algumas religiões de matriz africana, determinado tempo e determinada
pessoa, elas não podem comer determinadas comidas. Porque o santo delas lá proíbe e diz que não é para elas comerem. E aí se ela chegar na minha casa e eu oferecer uma comida, sabe o que ela vai falar? Eu não posso, porque o meu santo não deixa. Não é o que tem que comer. Então quer dizer então que nesse momento ela está tendo preconceito e está desfazendo da minha comida. Você entendeu agora? Eu não tenho que respeitar o preceito dela? Então, por favor, pessoas da capoeira, respeitem os meus preceitos. Eu estou falando na linguagem de vocês, porque eu não sou religioso, mas para que vocês entendam. Respeite os meus preceitos. Jesus disse que é somente adorar Ele e cantar coisas que têm a ver com o ensino dele. Deus disse assim, e é assim que eu irei fazer. Agora, se você quer cantar e você acredita, o problema é seu. Eu vou te respeitar. Agora, não significa porque eu te respeite que eu concorde com a sua conduta. Agora, se eu for na sua casa e você cantar, eu fui na sua casa. Eu tenho que respeitar. Agora, quando você vir na minha, respeite a minha casa. É simples. É simples. Não canto. Mas não fico com... Não. Entende? E isso quando eu vou nesses lugares, né? Porque eu só saio da minha casa para ir aonde Deus manda. Seja capoeira, seja nos cultos, seja em festa com família. Eu só vou aonde Deus diz vá. Porque se eu vou debaixo de um propósito. Entendeu? Mas em relação à capoeira é isso. E outra, hein? Ah, então você não canta a música que fala dos santos. Não. Dependendo do contexto, não. Porque se o contexto for, né, de crença em outro, não canto. Mas tem música que não tem nada a ver com santo. Eu também não canto. Porque elas têm a ver com obras da carne. Então, por exemplo, uma música que ela tem segunda intenção, que ela tem valores pejorativos, imorais, eu também não canto. Eu também não canto. Ah, me fala uma aí, quer ver uma? Que o pessoal canta assim, pimenta madura que dá semente, moça bonita que mata a gente. Tá dizendo de uma mulher sexual que, né, tem ali os seus atributos, né, expostos e que transmite desejo sexual às pessoas, que é nova e que mata a gente, que ele, se ele pudesse, ele comia aquela pimenta. Né? Sempre eu adoro esse mestre, tá? Eu estou falando da música dele. Por exemplo, eu vivo no ninho de cobra. Sou cobra que cobra não morde. Uma cobra conhece outra cobra, não precisa dizer que é cobra. Traduzindo, vivo no meio de falsos. Sou falso e conheço outro falso. Um falso não mexe com outro falso, porque sabe quem é falso. E se você mexer comigo, eu também vou te arrebentar. Então eu vivo aqui, ó, no meio de cobra, mas eu também sou falso. Então cuidado comigo. Tá falando de obras da carne. Eu não canto. E é uma música que tem um balanço legal, mas se eu estiver na roda eu não canto. Ok? Não canto. Aí vão dizer assim, ah, mas então você tá descaracterizando capoeira? Tá, eu não vou dizer a roda, tá? Mas eu fui numa roda de mestres sérios, que eles levam a musicalidade de uma maneira muito séria, hein? Inclusive, estava jogando dois homens e eu cantei assim, dona da casa, olha ela. Eles pararam, dizendo, não sou dona da casa. Porque eles ficaram ofendidos. Porque não acreditavam naquilo que eu estava cantando. Agora, por que esse direito só pode ser para vocês? E para quem é cristão, não? É só respeitar. Né? Paranauê, dependendo do que você versar, não é pecado, não. Marinheiro só? Também não. Porque está falando de um escravo, né? Que saiu daqui, foi provavelmente para algum lugar aí do mundo. Era da Bahia. Não tinha esposa, queria ter uma família, mas não tinha emprego, não tinha nada. Então tá solitário lá. E uma pessoa que anda no mar é marinheiro. E o uniforme da marinha é branco. E popularmente todo o uniforme da galera do mar é branco. Só isso.
Ah, mas tem gente... Tá, e quem chama lá a entidade marinheira e canta com essa intenção é a intenção do coração dela. Mas a letra não fala nada de entidade de marinheiro. É simples. Então esse é o meu testemunho. Para você que tinha essa dúvida e queria saber. Tá? Então para mim, normal. Como eu disse, aí aqui é o Stênio. Opiniões minhas e baseado na Bíblia. Depois, se o que eu estiver falando está errado, você vai na Bíblia e olha, né? Então, por exemplo, instrumentos consagrados. Não existe. Consagrado sou eu em Cristo Jesus. Uma vez me perguntaram, né? Como que é praticar capoeira? Normal. Parte física, golpe, martelo é martelo, benção é benção. O toque já estava lá, é São Bento Grande, é São Bento mesmo. Não vou mudar, né? Jesus grande, Jesus pequeno, né? Não, é a maneira que se colocaram lá o nome, né? Desde que quem toque, né? Que seja cristão, não faça nenhuma relação e nenhuma devoção a São Bento, é o nome do toque, né? Tem a questão histórica ali. Como eu disse aí, por exemplo, para nós Jesus é Jesus. E Jesus nunca foi Jesus, né? Jesus é Yeshua. É uma questão cultural que se mudou ali a letra e nós falamos Jesus. Assim como Deus, né, é Theos, que na Grécia é o Deus Zeus. Entendeu? O que vale é a nossa intenção. Eu sei quem eu estou clamando quando eu falo Deus. Eu estou falando com Deus, Criador do céu e da terra. Quando eu falo Jesus, eu sei quem eu estou clamando. Eu estou clamando o Salvador, o Filho de Deus, do Criador. É isso. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Os que ficaram aí ao vivo pelo Facebook, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. É um testemunho longo, sim. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Espero que vocês compartilhem. As pessoas que não são cristãs, ou que não são aí da religião... Eu estou falando com a língua de vocês, né? Acho que ficou claro que eu não sirvo religião. Eu sirvo a Jesus Cristo, tá? Mas diga assim, vocês aí que são evangélico ou católico, que tem aí as suas placas, né? Espero que isso testifique a vida de vocês, que vocês saiam desse caminho, né? Que nós venhamos ser igreja verdadeiramente mesmo, né? A igreja do Senhor, a igreja cristã. E não é proibido, não, tá bom? A gente se reunir, mas desde que seja com verdade. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. O meu canal no YouTube, se você pôr lá, Stênio, Jesus Cristo é o Senhor, já vai aparecer lá. No meu canal, os conteúdos são de capoeira. É minha vida, né? Minha capoeira, a vida que eu tenho em Cristo e todas essas coisas aí. Então, se você pôr lá, Jesus Cristo é o Senhor, e no meu Face, se você subir no meu perfil, tem um link já do YouTube. Você clica lá, você já cai direto. Tá bom, Josimar? Mas você põe lá Stênio. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui. Stênio. Ó. Stênio Capoeira, né? Ou Stênio Capoeira Sou Eu, tá? São esses aí, você já vai achar o meu canal. Tá bom, meus irmãos? Quem tá chegando agora, acabou o testemunho. Eu vou salvar esse vídeo e vou jogar no meu canal do YouTube. Aí vocês assistem, porque hoje era o propósito, era só falar do meu testemunho. Amém? Tô vendo que tá chegando um pessoal aí agora, mas eu vou salvar esse vídeo, vou deixar salvo no meu Face, e aí vocês veem aí novamente. Deus abençoe a vida de vocês.